Ok, muito boa noite a todos. O tema que nós escolhemos hoje é a família e a espiritualidade. Nós vamos tentar entender, na palestra de hoje, o que é a nossa família. Por que nós encarnamos especificamente nesta família? Ok? E nós vamos entender que existem famílias harmônicas e famílias muito desarmônicas, né? Filhos capetas e pais desestruturados. Às vezes o filho é harmônico e o pai é desestruturado. Vamos entender essa história da família, né, do ponto de vista espiritual, e vamos começar a entender como é que tudo isso funciona. Todos nós viemos de longos períodos de reencarnações sucessivas no projeto Terra. Nós somos almas que viemos de outros orbes. E quando nós viemos de outros orbes para a Terra, nós já viemos envolvidos num conjunto específico de almas. E esse conjunto específico de almas que veio à Terra, que nós fazemos parte, a nossa horda espiritual, nós tínhamos um atrelamento muito próximo, nós tínhamos uma união, um porquê estarmos juntos, né? Então a coisa funciona mais ou menos assim, né? Superfície do planeta Terra, você se lembra das nossas famosas dimensões espirituais, o grande comando do projeto Terra, né? As famosas dimensões espirituais, né? Dimensão umbral, mais umbralina, o penumbral. Vamos usar sempre essa nossa descrição para que nós possamos sempre entender melhor tudo que está ocorrendo. E aqui o plano dos ascensionados. Ok? Muito bem. Quando uma horda de espíritos vem trazida da Terra de outros locais, de outros projetos, esse grupo de almas, eles têm tudo a ver entre si. Eles têm mais ou menos o mesmo nível de desenvolvimento espiritual, os mesmos resgates kármicos e experiências kármicas para viver na superfície da Terra. Então, este primeiro grupo de almas específico nós vamos chamar da nossa família cósmica. Tá? Essa é a nossa família cósmica. Junto conosco, com essa horda, que às vezes tem milhões de espíritos, para viver uma experiência na superfície de um sistema, né? Então, primeiro, se estabelece uma sociedade entre nós. Antes de partirmos, nós vivíamos numa sociedade. Quando chegamos aqui, estabelecemos a mesma sociedade num projeto, numa cidade astral. Aí os mentores deste projeto, Terra em específico, conjuntamente com os mentores da nossa horda, os mestres da nossa horda, vão preparar as nossas reencarnações sucessivas, nosso projeto kármico de encarnações sucessivas. Então, de uma certa maneira, nós vamos encarar a nossa família cósmica. Tá? Esse é o primeiro projeto. Mas o nosso aspecto aqui, não vamos falar da família propriamente dita, essa nossa família que a gente conhece aqui. Muito bem. Então vamos ver como é que a coisa funciona. Vamos imaginar, né, que a alma, está aqui a horda nossa. Aqui tem milhões de espíritos. Ok? Vamos supor que aqui tem uma região do planeta e essas almas começam a criar uma civilização aqui. Ok? Então, os mentores que vão coordenar essa descida, esses mentores vão programar pessoas que estavam muito próximas aqui, atáveis, que tinham relações muito íntimas e próximas, vibracionais, eles vão começar a descer muito próximo e fazer parte de uma mesma família. Tá? Por uma série de afinidades vibracionais. Então, essas pessoas vivem uma encarnação aqui, dentro de uma família. Pai, mãe, filho, irmãos. Ok? Aí essas pessoas
morrem, vão retornando ao mundo espiritual. Elas vão retornando. A próxima geração, foi toda uma geração para cima. Essa geração vai fazer uma análise, os mentores vão fazer uma análise de todos os atrelamentos kármicos que existiam nesta família. Sabe? Quando elas morrem, elas vão fazer a avaliação da sua experiência kármica aqui embaixo. Né? Elas vão aprender muito do que é o amor, do que é o ódio, do que houve, todas essas relações que houve aqui embaixo de conflito ou não. Né? Então esse é um dos primeiros aspectos que nós temos que tomar consciência de que nós somos almas grupais. Nós somos almas que vivemos experiências muito próximas de um conjunto de seres nas quais nós criamos teias atáveis. Tá? Os orientais usam muito essa palavra, teias atáveis. Nós vamos estabelecendo um elo de ligação com pessoas, com almas e com seres ao nosso redor, né? E essas pessoas vão interagir comigo, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Eu posso criar teias atáveis, eu posso chegar aqui e me tornar um indivíduo que começa a matar as pessoas. O elo kármico que eu vou ter com essas pessoas é um elo de violência, de conflito. Numa outra encarnação, certo? Eu posso encarnar e sofrer o reverso disso. A minha família e os meus parentes serem dizimados por um assassino. Você está me entendendo? Eu inverter o processo. Eu acabo olhando e sendo, às vezes nem eu sou assassinado, mas muitos dos que estão à minha volta passam a sofrer esse outro lado da moeda e eu vivencio a dor, o sofrimento, a angústia, o ódio por aquela pessoa. Né? Os elos vão indo de geração em geração, até que essas almas individualizadas comecem a ascensionar. A partir do momento que essas almas começam a ascensionar, né, elas se libertam do aspecto das relações kármicas que existiam entre elas, relações de causa e efeito. Elas vão tendo consciência e expandindo o teu ser, e aí, né, as almas vão partindo. Às vezes, esse grupo de almas, muitas almas começam a partir. E muitas almas que ascensionam passam a ter um compromisso com aquelas que ficaram e precisam ascensionar. Então elas vão trabalhar como mestres, como mentores dessa hora, acompanhando o processo evolutivo de cada uma das almas. Basta você imaginar uma situação. Vamos supor que eu tenho uma mãe aqui, nessa vida. Por mais conflito que essa mãe possa ter comigo, por ideais, essa coisa toda, depois já vamos falar dessa coisa mais mundana nossa. Tá? Primeiro estou dando uma explicação mais cósmica. Às vezes, você tem os filhos, de repente o pai começa a beber, fica bêbado, tal, começa a fazer só bobagem, e o pai acaba sendo o foco de destruir toda a harmonia e o equilíbrio que a família tinha. Porque às vezes os irmãos se dão muito bem, os irmãos entre si adoram a mãe, mas não todos eles têm uma relação muito ruim com o pai, por exemplo. O pai é o vilão da história. O pai é o que quebra a harmonia da família. Então, nós vamos ter vários aspectos dentro dessa família que tem que ser analisado. Né? Primeiro, a harmonia. Se não há harmonia, vamos pegar o foco. Qual é o foco da desarmonia? Porque você pode ter uma família onde ninguém se entende. Ninguém se entende. Sabe? Isso acontece. Isso, você pode ter certeza de uma coisa. Todos foram inimigos no passado. Ou tiveram um elo muito pesado no passado. Então o que o plano astral faz? Joga todo mundo junto para resgatar aquele karma. Mas é difícil, né?
Às vezes numa encarnação existe uma vibração de ódio. Ele não bate com aquela alma. A coisa não vai, cara. Você está entendendo? A minha família é muito interessante. Vou dar um resumo da minha família. A minha família tem o meu pai e minha mãe. Eles são separados há muitos anos. Tá? São separados desde que eu tinha 14 anos de idade. Isso aí é mais de 40 anos atrás. Né? Então meu pai, eu convivi com o meu pai, por exemplo, dentro de casa até os 12, 13 anos de idade. Eu, por exemplo. Né? Eu sou caçula da minha família. Mas, veja bem, quando a gente é muito criança, o meu pai era muito rígido, dava uma educação rígida, se precisava bater, batia. Mas era muito pouco. Mas, é muito engraçado a minha família. Entre eu, meu irmão e minha irmã, ninguém levanta a voz um para o outro. Nem levantar a voz. Nem quando a gente era moleque. Não existia briga, a gente não brigava. Espécie alguma. E depois que a gente se tornou um pouco mais adulto, 12, 13, 14 anos, mas com a mãe, com o pai, nunca. Mesmo o pai separado, sempre foi uma figura maravilhosa para a gente. Não há encrenca. Agora, o que houve é um desentendimento entre os dois. Isso sim. Esse desentendimento virou uma mágoa gigantesca, né? Que é o relacionamento afetivo entre duas pessoas que quebra, né? Que termina. Né? Essa é uma coisa marcante, né? Às vezes para uma época. Hoje não, nem tanto, que hoje todo mundo separa numa boa, não está nem aí. Mas uma época mais antiga, isso era um marco, né? Uma família bastante desarmônica. Né? Entendeu? Tá lá, essa família bem desarmônica. Né? Tá o pai e a mãe. Vamos pegar o primeiro conflito de um filho com o pai. Vamos pegar um filho só. Vamos supor que o filho, geralmente, ele não concorda com as ideias do pai. Ele não se dá bem com o pai ou não se dá bem com a mãe. Tá? Se estabelece um conflito. E, por mais que isso vai crescendo e vai amadurecendo, chegando a uma certa idade, ele percebe que o pai ou quer tomar conta e dirigir a vida do próprio filho, e o filho tem que fazer tudo o que ele manda, até escolher a profissão. Em tempos mais antigos, e às vezes até hoje em algumas culturas, né, o pai quer escolher até a sua esposa. Né? Às vezes o pai quer dar palpite em tudo, quer dar palpite na sua namorada, no seu namorado, com quem você vai, sabe? E ele pode ser um elo que fica amarrando o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Quando você percebe que a coisa é assim, só existe um conselho: caia fora. Se você tiver essa capacidade, se você tiver idade para isso, e uma capacidade de autossobrevivência fora da família, quanto mais distante, melhor. Por quê? Sobre esse teto, você se anula. Você não consegue ser você. Você não consegue criar o seu caminho, criar as suas ideias, vivenciar o seu próprio ser. Fica impossível. Principalmente o aspecto espiritual. Você quer viver uma espiritualidade, vamos supor que teu pai é crente e você quer ser espírita. Tá? Vamos pegar uma coisa bem oposta. Se você tem o pai ou a mãe de uma determinada religião específica, muito ali, e você é um filho completamente rebelde, diferente, que quer buscar outras coisas, outros horizontes, outras filosofias de vida, o conflito é inerente. Tá? E independe do grau cultural, espiritual, sabe, da pessoa. Porque tem famílias extremamente estudadas, todo mundo, pai médico, então, e o conflito se estabelece do mesmo jeito. Tá? Não importa o nível financeiro, cultural, social dessa família. O conflito se estabelece, às vezes, das formas muito parecidas. Então, o primeiro conselho interessante, a hora que você puder, caia fora. Porque quando você estiver sozinho, né, você vai poder criar e viver livre.
à sua maneira. Tá? Porque ninguém é obrigado a viver eternamente em conflito. Se você tiver uma forma de sair, é bom. Porque esse terceiro milênio, as pessoas, a era do espírito, mas ninguém fez revolução nenhuma, está todo mundo parado, esperando o mundo acabar, esperando uma guerra atômica acontecer. Né? Porque o movimento hippie, ele foi interessante, ele durou uns 20 anos, depois ele se autodestruiu. Ou seja, aqueles ideais todos desapareceram, a sociedade voltou a ser medíocre de novo, as famílias voltaram a ser iguaizinhas a que eram antes do movimento hippie, e os filhos sendo educados da mesma forma que no passado antigo. Ou seja, aquela memória se perdeu. E aquele foi o primeiro marco de uma grande revolução espiritual que deveria e que deve acontecer na nova era. No terceiro milênio vai haver uma nova revolução, ela está prestes a acontecer. Vai ser uma revolução muito interessante, porque vai ser uma revolução do espírito. Tá? É uma revolução voltada à consciência. Os jovens vão estar muito mais prontos para ela do que os velhos. Os velhos têm um jeito de fazer espiritualidade, muito preso, muito amarrado ainda com o velho sistema. Os jovens que virão para a nova era vão fazer uma revolução tão grande, mas porque essa nova geração vai acontecer o seguinte: as pessoas chamam de crianças índigo, né? Crianças índigos, seres cristais, essa coisa toda. Mas vai haver uma cisão muito grande, porque o planeta Terra vai passar por um processo, a velha civilização ela vai entrar em colapso. Ela vai entrar em colapso, vai entrar em conflitos nucleares. Isso vai ser o ponto de partida, um holocausto nuclear vai ser um dos pontos de partida para um dos maiores rompimentos que o jovem vai fazer com o velho mundo, com a velha família, com os velhos conceitos familiares. De novo, porque eles vão ter motivo para isso. Ou seja, os nossos pais destruíram o planeta, eles vão falar isso. Você está entendendo? O mesmo movimento que estava na Guerra do Vietnã. O movimento hippie surgiu nos Estados Unidos e na Europa devido à Guerra do Vietnã. Os jovens iam morrer por ideais que não eram deles. Por ideais que eram dos seus patrões, que eram dos políticos, e não deles, como pessoas. Eles estavam sendo androidizados, fabricados para ir para a guerra, ali, como um soldado. Né? Quando eles começaram a acordar, eles fizeram a rebelião. Tinha soldado para ir para a guerra. Mas enquanto o velho sistema conseguir fabricar filhos idiotas para servir o Estado, de forma androide idiota, a guerra vai existir. O soldado vai existir, o conflito vai existir. Mas se o jovem acordar, fizer uma revolução espiritual profunda e canalizar a sua energia para uma comunidade espiritual e transcendental do terceiro milênio, não pode haver guerra porque não tem ninguém para lutar. Né? Mas isso vai surgir, essa semente aqui vai surgir ao primeiro sinal de um conflito nuclear no mundo. Os movimentos pacifistas e os jovens vão fazer uma grande contracultura a partir desse momento. Porque eles não vão aceitar o velho que destruiu o planeta. Certo? A gente não sabe onde vai parar, porque vai estar no meio do caos, vai ser uma revolução no meio do caos. Mas certamente disso aí vai sair um planeta novo. Tem que sair um planeta novo. Né? E tem que sair com bases espirituais. Porque se não houver bases espirituais, for só base política, pode esquecer que a merda continua do mesmo jeito. O caos vai acontecer a Quarta Guerra Mundial depois. Então tem que haver uma transformação em cima e embaixo. E nós aqui embaixo, nós temos um papel importante, nós intelectuais, nós pensadores, nós espiritualistas, nós pessoas que às vezes temos uma comunicação com o invisível, sabemos de uma forma oculta de tudo o que está acontecendo. Então nós temos o direito e o dever de passar essas informações para frente e de mostrar para as pessoas que um novo mundo, uma nova ordem mundial, uma nova ordem espiritual só pode acontecer se você se mover. Se você se movimentar. Se você não se movimentar, porque a verdadeira revolução espiritual não tem líder. Não vai ter líder. É uma revolução que vem de dentro das pessoas. Não é que você vai seguir um líder como um líder político. Não vai. Né? Uma das coisas interessantes é que o movimento hippie tinha muito poucos líderes. Né? Era uma desordem danada. Por isso que não funcionou dele, porque era uma grande bagunça, era uma grande desordem. Os líderes eram um cantor de rock que morria de overdose no palco. Eles também não sabiam o que fazer. Um dos problemas do movimento hippie foi
exatamente o seguinte, ó, presta atenção. Foi muito bonito, muito maravilhoso a Revolução. Eu saio da casa, abandono o velho e abandono o Estado. Venho para cá. Nos juntamos, estamos juntos. Agora o que nós vamos fazer? É exatamente aí que o movimento hippie dançou. Eles não sabiam o que fazer. Eles não tinham ideal. Eles não tinham, assim, vou quebrar esse movimento, agora nós vamos centrar nossa energia, nós vamos trabalhar para fazer a coisa assim. Não. Eles não sabiam onde ir, o que fazer, não tinham um ideal espiritual não havia. Aí, o que eles começaram a usar? Droga, todo mundo louco, ninguém fazia nada, né? As pessoas começavam a morrer, é um caminho que não levou ninguém a nada. A primeira parte do movimento é uma das coisas mais maravilhosas que eu prego até hoje para as pessoas. Mas só que o problema crucial é, quando eu chegar aqui, eu tenho que ter um objetivo muito central. Eu tenho que ter uma harmonia com o planeta, uma harmonia com a minha alma, com o meu espírito. E o espírito tem que ser o centro. Aqui não tinha nada de centro, aquela era uma zona total. Aquela sexo livre, rock and roll e droga. Aí a coisa virou uma Sodoma, né? Aquela Sodoma e Gomorra, vamos assim pensar, de uma forma extremamente desorganizada, extremamente desequilibrada, vamos supor. Ela saiu de um desequilíbrio e foi para o outro. Agora, se nós tivermos bons mestres espirituais que, neste momento, possa coordenar, criar núcleos, criar ensinamentos espirituais, onde a base vai ser o treinamento interior, a pureza espiritual, a elevação espiritual, aí vai ser uma grande diferença. Tá? Porque vocês sentem, todos vocês sentem, vocês que me conhecem sentem, olha para a cidade, para as suas famílias, para a sociedade. Não pode haver uma revolução espiritual dentro disso aí. Movimento Hare Krishna. No entanto, eu percebi nesse movimento, eu cheguei lá e comecei a procurar pessoas idosas nesse movimento, aqui no Brasil. Tá? Eu cheguei e achei estranho, entrei no templo assim, e comecei a olhar, e vi que, presta atenção no que eu vou escrever, 90% do que eu observei lá, são pessoas abaixo de 25 anos, com menos que 25 anos de idade. Uns 10% tinha acima, né? E para achar uma pessoa com 40 anos de idade no movimento Hare Krishna, é um ou outro, é raríssimo. São os caras que hoje dirigem o movimento no Brasil, que estão lá há muito tempo e permaneceram. Então o que eu percebi? Eu percebi que os jovens, eles entravam, aí eu queria saber quanto tempo um jovem normal, vindo de uma sociedade normal, aguentaria ficar numa comunidade como essa. As respostas que eu aprendi, eles não ficam mais que 2, 3 anos, é muito difícil. Eles saem. Eles saem, mas levam consigo uma experiência. Tá? O Brasil, principalmente, e os Estados Unidos, é uma sociedade muito aberta, as pessoas são muito livres. Aqui no Brasil a gente é muito livre em certos aspectos. Aí depois você sai de uma situação repressora que é a sua família. Aí você entra num núcleo esotérico que é muito rígido também. Então, o indivíduo se sente muito preso. E aí ele percebe que não é muito aquilo que ele queria. Ele queria uma puta de uma revolução. Ele achou que o Krishna poderia libertá-lo, de ter uma consciência maior. Mas ele pensa que ele vai primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E outra, é rígido, você tem que ser celibatário, você não pode transar. E cheio de menina, uma mais linda do que a outra. O que tem de menina bonita nesse movimento Hare Krishna, jovens bonitos? Pô, ninguém aguenta muito tempo. Né? Essa repressão sexual muito forte. O brasileiro vinha acostumado de uma liberdade, né, muito grande, sabe? Então chega uma hora que realmente eles não suportam essa rigidez espiritual. Mas eles levam com eles uma experiência. E às vezes, os jovens que saem daqui se casam. Esses 2 jovens vão fazer uma família bem diferente. Bem diferente. Eles têm uma experiência pretérita. Aos poucos, isso são importantes na vida. Por exemplo, vou contar uma história muito interessante, que vem a ser uma fase aqui, surgiram no momento da vida, quando eles perceberam o que é a verdadeira família na Terra, o que é estar junto. A verdadeira família ela tem que ser centrada no espírito, porque o espírito gera um amor verdadeiro.
Se a família é gerada, às vezes, uma outra coisa material, sexo, econômico, social, ela não se sustenta muito. Você vê quantas separações tem hoje em dia. Vê esses casamentos de artista, né? Esse pessoal que vive na mídia aí, né? Certo? Aqueles casamentos arranjados de marketing e tudo mais. Não dura uma semana, né? Não dura um mês. E vocês sabem muito bem de quem eu estou falando aí, né? Nessas coisas da vida, né? Esses casamentos acertados com jogador de futebol, né? De artista de televisão com jogador de futebol. Vai ser uma beleza, vai durar pra caramba, né? Tem tudo a ver um com o outro.